Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nós cremos, Senhor. Nada é impossível, Deus. Não há impossibilidade em tuas mãos, Senhor. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, aleluias. Aplauda mais uma vez bem forte a presença de Deus. Oh, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar, ó Deus. Este ambiente já foi preparado por Tuas mãos, Senhor. Então, Deus, nós queremos sentir algo diferente nessa noite. Nós queremos ser transbordados, ó Deus. Aleluias. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou todo Peso do pecado Ele levou. Oh, aleluia, Senhor, levou sobre ti as nossas dores e as nossas enfermidades, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Aleluias. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, E nada vencerá teu grande amor. ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de toda a honra, glória, louvor e adoração, Senhor. O Senhor venceu a morte. O Senhor enfrentou todas as batalhas e venceu em todas. O Senhor não foi desprezado, não foi destruído, não perdeu em nenhuma das batalhas. O Senhor venceu. O Senhor venceu, Deus. Aleluia. A guerra começou. E nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra
ressuscitou, ressuscitou. Te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Oh Deus, aleluia. Oh Deus, por isso nós te louvamos, nós cantamos. O Senhor é o Cordeiro de Deus. Oh Deus, cantamos aleluia. Se você pode declarar. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Declarei onde você está. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aplauda mais uma vez, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Benção, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus. Ele ressuscitou, irmãos, e é por isso que nós estamos aqui, porque um dia ele ressuscitou. Ele venceu até a morte, amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Querido, deixa eu aproveitar que você está de pé e quero pedir para que você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, terceiro dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. Evangelho de Lucas, depois que você encontrar, por favor, procura o capítulo de número 4 de Lucas e aí nós estaremos lendo a partir do versículo 41, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso de número 41 da palavra de Deus. É bom nesse momento de nós louvarmos a Deus, né? E às vezes a gente chega na casa do Senhor, só Deus sabe como, e o louvor ele liberta, né? Liberta e nos libera também para a comunhão com Deus. Lucas capítulo 4, verso de número 41, está escrito assim: E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Fala assim comigo: sabiam, mais forte, sabiam que ele era o Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Mais uma vez, Deus, colocamos nossas vidas, Deus, em oração, Deus, diante da Tua presença, Pai. Não entramos na Tua presença porque dela já estamos, Pai. Colocamos esse momento diante de Ti, pedindo, Deus, nessa hora mais uma vez, implorando, Deus, mais uma vez, como todo filho quando quer algo do Pai. Deus, eu declaro, Pai Santo, nessa noite, Tua presença, Deus, o Teu Espírito Santo, possa ministrar ao nosso coração, possa levar, possa transportar, Deus, a Tua palavra, Deus, na direção que o Senhor quiser, porque nós somos Teus, esse espaço é Teu, tudo, Deus, que nós temos pertence ao Senhor, a nossa voz, ela pertence a Ti, Pai. Então nós entregamos mais uma vez tudo nas Tuas mãos e nos alimenta, Deus, nessa hora. Eu só Te peço isso, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Pode se assentar, querido, se assente, por favor, se assente nessa hora. Hoje tivemos um momento abençoado aqui na vigília, né? A vigília. Eu estou com a vigília que eu fui no final de semana na minha mente, no coração, porque foi bênção. Estou até comentando que o Valdeci, fomos abençoados. Mas na vigília não, na escola bíblica, né? Tantos momentos assim que a gente até se perde no meio de tudo isso. Mas na escola bíblica e, querendo ou não, direcionado, nós acreditamos, né, que nós falamos exatamente sobre isso, né? Sobre isso que foi ministrado aqui, tanto dos louvores como também através de palavras. Querido, mas aqui, irmãos, um fato muito conhecido, uma história muito conhecida da palavra de Deus, a respeito de uma obra que Jesus fez na vida de um homem. Nós sabemos que é muito comum, claro, Jesus fazer obra na vida de homem, mas é diferente, irmão, quando algumas pessoas elas dizem assim: ora por mim. Nós oramos, claro, sem ressentimento, sem o menor problema, mas nós sabemos muito bem a consequência disso. Mas até mesmo pouco tempo atrás, eu comentando com alguns irmãos, que um rapazinho, um garotinho, havia acabado de nascer, né, 3 dias, já ia fazer cirurgia do coração, aquela coisa toda, e ora por mim. Sim, claro, sem problema, nós oramos. Mas a questão não é simplesmente o fato de nós orarmos, a questão não é simplesmente o fato de alguém ser abençoado. Isso assim é muito superficial, irmãos. Nós entendemos que alguém é abençoado e alguém é alcançado através de uma oração. É como que um relacionamento muito longe. É simplesmente um filho, até mesmo, que tem os benefícios do pai enquanto ele vive. Mas eu quero dizer para você que os verdadeiros filhos, ou aqueles filhos realmente que são íntimos do pai, irmãos, são eles normalmente que são colocados no testamento. Nem todos os filhos dos pais que vivem aqui na terra, eles entram no testamento, alguns não. E nós entendemos também que muitas pessoas elas podem ser abençoadas por Deus, mas nós sabemos que existe algo muito mais e muito mais excelente do que ser abençoado por Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, para bons e para maus. Isso é indiferente, está fazendo frio aqui, está fazendo frio também na casa daquele que está predestinando a matar alguém daqui a pouco. Sim, claro, vai esquentar para nós amanhã, vai ser um dia muito bom, para ele também vai, aparentemente sim, irmãos. Mas o que será depois disso? Né? Louco essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem para quem será? Né? Então tudo pertence ao Senhor, como nós cantamos sempre, porque dele, por ele, para ele pertence todas as coisas, amém, querido? A ele a glória para sempre, amém. Então, querido, é muito mais do que simplesmente receber algo de alguém, algo do Senhor nosso Deus, mas a Bíblia fala a respeito de um homem. Eu vou ler para você aqui a partir do versículo 31, 37, a partir do versículo 37, Lucas 4:37 diz assim: e a sua fama se divulgava por todos os lugares, em redor daquela província, daquela comarca, daquela região, ou seja, as pessoas conheciam a respeito de Jesus Cristo. Aquele garotinho que nasceu, e até mesmo os pastores foram envolvidos nisso, quando eles viram a estrela, e aquela história toda que nós conhecemos, e foram em direção à estrela, e no fim das contas, encontraram o menino e adoraram o menino, e ele cresceu. E essa fama, até então, Jesus meio que quase que se ocultou, podemos dizer assim, por um espaço de tempo, na carpintaria de seu pai, mas chegou o tempo, ele saiu, querido, para o chamado de Deus, sabe? E a fama dele começou a crescer por toda a região, e ele pregava nas sinagogas, querido. Jesus ia nas sinagogas para ministrar. A Bíblia nos fala a respeito de templos físicos, mas fala também a respeito de templos pedras vivas.
Algumas pessoas, elas até comentam, eu respeito muito, claro, e não é por isso que eu concordo, mas enfim, muitas pessoas dizem assim, pastor, eu não preciso ir na igreja, porque eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Então, quando você estiver doente, você mesmo se cura, porque você é a igreja do Senhor. Tempo atrás, a gente evangelizava um amigo nosso, ele se firmou com Cristo por um tempo, depois ele parou de novo. E ele falou assim, pastor, eu não vou mais na igreja não. Eu disse, mas você também, por quê? Não, porque eu sou a igreja do Senhor. Eu falei, ótimo. Né? E passou um tempo, começou a surgir um problema na casa dele. E ele apareceu aqui para pedir oração, e, puxa, eu precisava de oração, precisava conversar um pouco também. Eu disse, podemos orar, podemos conversar, é claro. Nada é negado para ninguém. Mas você não falou que você é a igreja do Senhor? Por que você está numa igreja feita de pedra, de barro, de massa, de espaço físico? Por que você está nessa igreja, nesse lugar? Ele engoliu um negócio aqui, ó, sabe? Falou, então. Falei, então esquece, passa a borracha, entra para dentro, vamos conversar. Então, querido, Jesus ele estava nas sinagogas, que é o lugar apropriado onde os judeus, templo, irmãos, era um lugar de adoração. Sinagoga era o lugar onde eles se reuniam para aprender a respeito da palavra de Deus. E o ritual na sinagoga era meio que parecido com esse. Primeiro eles cantavam uns cânticos, né? Depois e liam os salmos, cantavam os cânticos, e depois tinha um momento da palavra, mas era algo espontâneo no final de tudo isso, porque eles comentavam e eles discutiam sobre aquilo que foi lido. Era espécie de um bate-papo sobre o que foi ministrado, né? É bem parecido com a célula lá do Sergião, que eu fui lá. É assim. Depois que ele ministra a palavra assim, o pessoal comenta sobre o que foi falado, né? É bem parecido, lembrei da sinagoga. Então, irmãos, a fama dele era conhecida. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para mim e para você. Por que um dia nós conhecemos o porquê um dia nós chegamos na igreja? Por quê, irmãos? Porque ninguém sabia do nome de Jesus? Porque o nome de Jesus era oculto, ninguém se falava em Jesus, alguém falou de Jesus para nós por um acaso, porque descobriu Jesus em algum canto? Não, irmãos. Porque Jesus ele dividiu a história no meio, irmãos, e queira ou não queira, irmãos, o nome de Jesus é o nome mais conhecido, irmãos, que existe em toda a face da terra, no céu e no inferno, é o nome de Jesus. Sabe, querido, não existe um nome mais popular, eu posso dizer assim, do que o nome de Jesus. A pessoa pode não crer, pode declarar na sua vida que ela não crê e não crê mesmo. Mas um dia, pelo menos na vida dela, ela já falou no nome de Jesus. Ela já falou no nome de Jesus por um motivo ou outro. E olha, irmãos, e a fama de Jesus era conhecida. E um dia nós ouvimos falar de Jesus. Que Jesus mudava, que Jesus transformava, que Jesus ajeitava as coisas que nós desconcertamos, né? Eu creio que a maioria das pessoas que vieram à igreja, irmãos, não generalizando, mas na maioria das pessoas que vieram à igreja, vieram porque as vidas estavam desconcertadas, irmãos. E eu sou o primeiro desses, que via a igreja porque minha vida estava toda desconcertada, e eu não sabia o que fazer, não sabia como ajustar as coisas. Eu já estava desistindo de algo antes de começar, irmãos, não sabia o que fazer, mesmo, né, sabendo do nome de Jesus, mas mesmo assim eu não fui. Porque muitas vezes nós ouvimos falar daquilo que acontece com outras pessoas, mas às vezes a gente fica assistindo de lado, e muitas vezes o Senhor dá aquela prensadinha, sabe, que a gente está precisando para assumir um compromisso sério? Prensadinha, irmãos, prensado. Muitas áreas da vida nossa a gente precisa dar aquela prensada, né? Quando eu estava namorando, irmãos, eu comecei a enrolar minha esposa, eu vou enrolar. Sabe aqueles caras que enrolam a mulher? Eu era um desses que estava enrolando nela. E ela viu que eu estava enrolando ela, irmãos, ela falou assim para mim, falei, vai casar quando, né? Falei, um dia a gente casa. Um dia ele não existe, irmãos. É data, dia e hora, agendado, algo agendado. Se você marca, as coisas vão acontecer. Pode demorar, mas acontece. Ela falou assim para mim, então trate de ajustar esse dia, porque ou você vai, ou a gente casa, ou, né? E aí marcou o dia. Ou seja, mas em todas as áreas da nossa vida, irmãos, nós precisamos, infelizmente, nós entramos num processo, irmãos, de comodismo. E a gente entra no comodismo porque as coisas estão acontecendo, as coisas estão dando certo. É ou não, irmãos? Aquelas coisas que nós fazemos lá em casa, aqueles improvisos, para não falar gambiarra, aqueles ajustes técnicos, sabe? Aqueles improvisos que nós fazemos lá em casa e as coisas começam a funcionar. O que a gente fala, irmãos? Ah, deixa aí, tá funcionando, deixa aí. Enquanto não quebrar de novo, a gente não conserta, irmãos. Todas as áreas da nossa vida, ou quase todas as áreas da nossa vida, nós infelizmente administramos.
E nós não atuamos realmente como as coisas precisam acontecer. E a gente anda meio que assim no tranco. Por que o povo do Egito, irmãos, eles saíram e eles atravessaram o Mar Vermelho? Era necessário que eles atravessassem. Sabe por quê, irmãos? O exército dos egípcios, de Faraó, eles estavam atrás, irmãos. Eles não poderiam voltar, senão com certeza eles seriam mortos. Ou seja, eles estavam sendo pressionados a atravessar o mar. E ainda assim, muitos pensavam até em voltar. Mas e o medo, irmãos? O que vai ser de nós daqui a pouco? Então, irmãos, aqui, olha só, esse moço começou a pregar, Jesus começou a pregar, Jesus começou a anunciar, e ele anunciando dentro da sinagoga dos judeus, um outro evangelista diz isso, e a partir do momento, irmãos, que ele estava ali anunciando, ele se levantou, diz a palavra do Senhor, e ele entrou na casa de Simão Pedro, um desses 12 que estavam acompanhando Jesus. Ele foi à casa de Simão Pedro, ou seja, ele não foi na casa simplesmente de um estranho, irmãos, embora ele pudesse ir, a questão não é essa, mas ele não foi à casa de um estranho, mas ele foi à casa de alguém que o servia com fidelidade, alguém que se alimentava das suas palavras, estava com ele todos os dias. E ele foi à casa de Simão Pedro, querido, assim como quando nós passamos a servir Jesus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, irmãos. Jesus é inevitável que Ele entre nas nossas vidas, é inevitável que Ele entre na nossa casa. É inevitável, irmãos. É inevitável a maneira com que Jesus cuida e administra todas as coisas. Jesus, irmãos, Ele gosta de olhar, irmãos, e acompanhar as coisas de perto, amém, irmãos? Assim como o Pai. Né? E aí, filho, como é que você está na escola? Ah, pai, eu estou bem. Deixa eu dar uma olhadinha no caderno. O que é que está no caderno aí? E aí, como é que está lá? Diretora, os alunos, professora, como é que estão as coisas? Está obedecendo direitinho, aquela coisa toda, acompanhando as coisas, como é que estão? Sabe, querido, Jesus gosta de acompanhar as coisas de perto. E Jesus, querido, ele foi na casa de Pedro, na casa de Simão. Por que Jesus, irmãos, ele vai na casa de alguém? Por que Jesus ele vai na nossa casa, irmãos? Tem pessoas que vão na casa, irmãos, cheio de boas intenções. Mas tem pessoas que vão na casa para... Vou usar o meu método do meu avô, da minha avó. Tem gente que vai na casa para reparar. Não aconteceu isso com você não? Você nunca, né? Eu sei que não aconteceu, então nem vou perguntar. Tem gente que vai na casa para reparar, irmãos. Tal coisa, oxa vida, hein? Irmãos, Jesus ele vai na casa, irmãos, para edificar. Jesus vai na casa para abençoar. Jesus vai na casa, querido, para fazer a obra. Jesus ele tem um propósito, irmãos, com todas as coisas, irmãos. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Os pensamentos dele são mais excelentes que os nossos, irmãos. O Senhor, em todas as coisas que Ele faz, Ele tem um propósito. Ele tem uma direção, Ele tem uma intenção, irmãos. Intenção justa, intenção verdadeira, intenção de abençoar, de transformar. E Ele foi na casa de Simão. E Ele encontrou algo ali que estava meio que desajustado, irmãos. E se Jesus ele for na nossa casa hoje, irmãos, literalmente, fisicamente falando, será que Ele vai encontrar todas as coisas realmente ajustadas? Será? Ou será que Ele vai encontrar alguma coisa fora do lugar? Você imaginou, não? Como é que... Né? Eu não estou falando, irmãos, quando a gente chega na casa de alguém, eu não estou falando disso. A gente chega na casa de alguém, a pessoa fala assim, ei, pastor, fecha o olho, nem olha, fecha o olho, porque está tudo bagunçado. Eu não estou falando disso, fecha o olho. Né? Tudo da vez, perna para cima, pastor, fecha o olho, nem olhe nada. Eu falo, não vou olhar nada. E não estou falando desse desajuste, eu estou falando daqueles desajustes, querido, que a casa a gente consegue ajustar. Eu estou falando das coisas que vão muito além das nossas forças. Eu estou falando de coisas que acontecem nas nossas vidas, irmãos, que vai muito além daquilo que nós buscamos, aquilo que nós podemos realizar, irmãos. Porque muitas coisas, até por algumas pessoas a gente pode fazer, irmãos, mas muitas coisas nem por nós mesmos nós podemos, mesmo fazendo para outros. Estava ouvindo o testemunho do Marco Feliciano, ele quando morreu a criança dele, ele foi confrontado assim, por algumas pessoas, e ele comentando que houve uma frustração assim no coração dele, porque ele havia orado por várias pessoas tinham sido curadas, várias pessoas tinham sido saradas, libertas, irmãos. E aí quando o filho, a criança dele adoeceu, ele orou, irmãos, não aconteceu nada. E a criança morreu e ele não pôde fazer nada. E a esposa dele falou, e o teu Deus, onde é que está o teu Deus? Que faz pelas pessoas, mas não faz por você. Você está preparado para ouvir algo assim, irmãos? Está preparado? Teu coração está preparado para algo assim, irmãos? Para ouvir algo nesse peso, sabe?
E Deus teve um tratamento ali com ele, irmãos. Mas Simão, irmãos, ele abriu as portas para Jesus. Jesus entrou na casa dele, irmãos, e Jesus viu que algo precisava ser mudado, algo precisava acontecer ali. E aconteceu que a sogra de Simão, ela estava enferma, e ela estava com muita febre. O Evangelho de Mateus diz que ela jazia com febre, ela estava em processo de morte, ela estava perecendo, irmãos, perecendo, ela estava prestes a morrer. Quando alguém não pode fazer nada, irmão, a pessoa está prestes a morrer, ninguém pode fazer nada, irmãos, nada. Porque nós não somos donos da vida, Deus é dono da vida, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Não precisa estar doente, irmãos, para morrer, irmãos. Basta o Senhor tirar a alma, simplesmente isso, irmãos. Eu me lembro quando, acho que a pessoa que eu presenciei mais de perto, assim, que eu vi mesmo morrer, foi meu avô. Foi no quarto dele, né, ele dormia na cama de solteiro, lá no quarto dele. E eu gostava muito, não que não gostasse dos outros, mas separando assim ele, falando especialmente dele. Eu gostava muito do meu avô, eu gostava muito de me parecer com ele, porque ele praticamente me criou. E de uma maneira cintura, mas eu sempre gostei muito dele, né? As coisas que ele fazia eu gostava de fazer, a maneira com que ele se comportava, eu gostava de me comportar para me parecer com ele. Então a gente tinha essa amizade muito legal, posso dizer assim, diferença muito grande de idade, mas a gente tinha uma amizade assim muito boa. Mas eu lembro, irmãos, quando ele morreu com 83 anos, mas quando ele começou assim com um processo que a gente percebeu que ele estava para partir mesmo. A minha mãe chamou nós e eu coloquei a cabeça dele assim no meu colo, e ele meio que lutando contra aquilo, sabe, irmãos? Mas aquilo estava sendo mais forte que ele lutando, querendo falar alguma coisa, mas não conseguia, sabe? E buscando o ar, e, sabe, querendo falar, explicar uma coisa para a gente, mas não conseguia. E ele foi se apagando aos poucos ali até se apagar totalmente. Agora eu pergunto para você, quem é que pode fazer alguma coisa nessa hora? Chama os cientistas para fazer alguma coisa nessa hora? Chame os sábios desse mundo para fazer algumas coisas nessa hora? Chama os profetas, que têm suas próprias profecias, para fazer alguma coisa nessa hora. Chama o reteté para fazer alguma coisa nessa hora. Chama os teólogos para fazer alguma coisa nessa hora, irmãos. Para explicar o que está acontecendo ali, irmãos. Nunca ninguém sabe duas coisas, irmãos. Exatamente na hora que o sujeito ele vem para a vida, quando tem aquele casamento entre óvulo e esperma, a coisa começa a acontecer ali, começa a gerar alguma coisa. A pessoa não sabe assim o momento exato, e também da morte. Essas duas coisas, irmãos, Deuteronômio 29:29, as coisas que estão cobertas, as coisas descobertas, elas pertencem ao homem, mas as coisas encobertas, elas pertencem a Deus, e não tem para ninguém. Tem coisa que Deus falou, isso é meu, irmãos, o homem pode ciscar, cavar, irmãos, é de Deus, tem coisa que é mistério de Deus, não adianta vasculhar, ele falou, isso é meu. E o Senhor esconde muitas coisas, da mesma maneira que muitos judeus estavam desesperados para saber quem era o Cristo, e Cristo estava entre eles. E eles, Pilatos, se tu és o Cristo, por que você não fala que é o Cristo? Jesus está dizendo, você está dizendo que eu sou. Ele ficava doido, desesperado, aqueles sacerdotes, no pé da cruz, se tu és o Cristo, desce daí então. Bom, não é um assunto aqui agora. Mas irmãos, aconteceu, querido, que quando Jesus viu aquela mulher, querido, e eles rogaram para Jesus, para que Jesus pudesse curar, rogaram por ela, intercederam por ela. Sabe, irmãos, eu vejo a importância do momento de nós intercedermos por alguém. Toda segunda-feira nós temos culto de oração e intercessão. Momento que nós intercedemos por pessoas que muitas vezes nem estão conosco, pessoas que nós nem conhecemos, pessoas da igreja, pessoas do ministério, pessoas, pastores, igrejas, amigos nossos, outros que nós sabemos que existem, mas nem contato temos, mas nós intercedemos, porque sabe que nós sabemos que eles estão na mesma luta que nós. Mas irmãos, a intercessão, irmãos, é algo assim muito poderoso. A Bíblia diz que Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe. Se eu oro aqui, irmãos, Deus pode fazer. Mas se eu intercedo também, irmãos, Deus também pode fazer, irmãos. Jesus, certa vez, quando ele intercedeu, irmãos, e ele fez essa oração distante para o servo do centurião, em Mateus capítulo 8, ele diz, olha, vai que o teu servo está curado. E foi confirmado exatamente na hora que Jesus disse, vai, teu servo está curado. Olha, que horas eram quando aconteceu isso, quando ele foi curado? Tal hora. Exatamente essa hora, Jesus liberou a palavra lá.
Ou seja, uma oração intercessória. Ele mandou, irmãos, a palavra, e a palavra, ela libertou e ela curou simplesmente. Ou seja, o poder da oração e o poder da intercessão. Então, irmãos, eles rogaram por ela para que ela ficasse curada. E sabe o que eu entendo muitas vezes? Muitas vezes, irmãos, nós nos constrangemos em ter que orar por uma situação, principalmente quando a gente tem o costume de orar, né, por emprego, né? Porque a gente sabe que é coisa pequena, né? Ai, Deus, abre a porta do trabalho, assim, abre, Deus, a porta, abre, Deus, a porta. Mas quando é algo assim grande, quando é algo assim que é maior que nós, eu me lembro, irmãos, e uma vez que e ficou registrado na minha mente, no meu coração, eu não consigo tirar isso, uma vez que foi pedido para eu estar fazendo uma visita no hospital Santa Lucinda, e porque assim, irmãos, quando os grandes não vão, aí o pessoal lembra dos pequenos, não é? Aí lembra da gente, né? Ô, pastor, então, você pode perguntar quem é que você chamou que não quis ir? Que não foi? Ah, então. Aí, irmãos, eu não precisei nem perguntar. Tem um rapaz que mora no bairro aqui, vou ser bem discreto naquilo que eu disser. Rapaz que morava, né, no bairro, e passou a estar enfermo e precisava de um órgão, enfim, algumas complicações aconteceram na vida dele, irmãos. Mas nem o padre quis ir lá rezar por ele, irmão. Nem o padre. Você lembra, amor? Nem o padre, irmãos. Quer dizer, o padre pensa assim, vou fazer o que lá? Se o médico falou que é só esperar comprar o caixão, né? Então o padre não quis nem perder tempo de sair da paróquia, né? Para pegar o carro pastoral para poder ir lá. Nem quis perder tempo, gastar gasolina. E aí chamaram nós, né? Ele falou assim, então, a palavra que mais pesou foi, então, o padre não quis ir. Aí eu pensei, tá. Então o padre não quis ir, eu vou, Eu questionei com ela, mas o padre não quis ir, aí eu pessoa que vai, como que é isso, né? Algumas pessoas poderiam até dizer assim, então eu vou lá fazer o quê? Vou tapar buraco? Não, irmãos. Nós não tapamos buraco, irmãos. Nós entramos na brecha que Deus ele abre para cada um de nós, irmãos. Nós chamamos de oportunidade para crescimento, para aprender alguma coisa com Deus. E aí nós fomos lá, irmãos. Fomos lá, o sujeito ruim na cama, irmãos. E eu já fui lá com uma bíbliazinha, aquelas bíblias de Gideão, com alguma coisa para ele estar lendo, e conversei com ele a respeito de... Eu não orei por ele, irmãos, antes de eu fazer uma pergunta para ele. Irmãos, eu falei para ele, o que você vai fazer depois que você sair daqui? Pensei eu comigo, se não, eu nem oro. Eu falei, então, pastor, nessas horas, né, irmãos? Até a auréola você vê na pessoa, né, irmãos? Até asa. Ele falou, então, pastor, sabe o que é? Eu vou para a igreja. Eu falei, oxa, estamos começando a falar a mesma língua. Verdade. Vou para a igreja, vou me acertar com Deus. Falei, puxa, que legal, trouxe uma Bíblia aqui para você ler, vai lendo ela então. Aí oramos e fui visitar ele algumas vezes. E, irmãos, Deus tirou o moço daquele lugar. Deus tirou o moço daquele lugar. Eu não vou dizer para você que caminho que ele tomou que não foi de Deus, depois ele foi sem volta. Mas, ou seja, sabe, irmãos, por causas pequenas, sabe, normalmente nós oramos. Mas e por causas que são maiores que nós, e é exatamente nessas que Deus quer manifestar o seu poder, irmãos. Exatamente nas causas impossíveis aos nossos olhos, exatamente nessas, que Deus quer demonstrar exatamente aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Eu lembro, irmãos, comentei isso aqui algumas vezes, eu vou falar mais uma vez, rapidinho. Eu lembro quando eu entrei lá na empresa, irmãos. Deus tinha uma promessa para mim naquele lugar, irmãos, porque eu fiz um voto com Deus. Eu sei que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, irmãos. E eu lembro que quando eu fiz um serviço errado lá e não estava acostumado a trabalhar assim com pressão, mandei umas peças sem retificar interno para montagem, chegou lá, travou tudo as máquinas, travou tudo. Travou 3 máquinas lá dentro, e ficou uma beleza. E o gerente chegou, bateu no Marcelo Favarinha, um anjo. Do outro lado. Aí, irmãos, ele catou o plano de operação, que é chapa 74925. Ai, o Paulo. Ele falou para o supervisor, a partir de hoje, esse sujeito não pertence mais ao nosso quadro de funcionários. Você sabe o que fazer. E aí, irmãos? Deus tinha um plano, Deus tinha uma promessa. As pessoas que tinham saído da casa de Jairo disseram assim, a menina morreu. Jesus falou, crê somente. O cara disse, olha, não pertence mais. Jesus tinha uma palavra.
Jesus disse que iria honrar. Esse cara, irmãos, ele honrou, ele ficou tão perturbado, eu acredito que Deus colocou algo no coração dele, de um supervisor que tinha lá, irmãos, o gerente disse que era para eu ser demitido. Que ele disse assim, entrou na salinha dele e falou assim para os amigos dele: eu não posso demitir o Paulo. Nem amizade tinha comigo, irmãos. Eu não posso demitir o Paulo. E eles disseram para ele: vai lá e fala para o homem então, que você não pode demitir o Paulo. E o Miaço, Fernando Miaço. Aí ele arrumou coragem e foi lá. E falou: eu não posso demitir o Paulo. Mas por que? Você faz isso quase todo dia? Eu falei: eu sei, mas eu não posso demitir ele. Ele falou: então tá bom. Então, próxima cobrança que vier, eu cobro de você, e não dele. O negócio agora é com você. Ele falou: cara, não faz mais isso não. Não faz mais isso não. Tirei a sua cabeça e coloquei a minha. Ou seja, mas o sujeito ele saiu, irmãos. Saiu o supervisor, saiu o gerente, e Deus tem nos sustentado naquele lugar. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus falou sim, irmãos, é sim e pronto, está encerrado, irmãos. O sim de Deus é sim, e o não de Deus é não. Amém, querido? Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Aí, irmãos, olha só. E inclinando-se para ela, ele repreendeu a febre. Ele declarou para aquela enfermidade, para que ela saísse, querido. E a febre o deixou. E ela, levantando-se, foi viver sua própria vida. Amém, irmãos? Não. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela se levantou. Eu tenho o costume de, cada vez que eu vou usar um texto, eu faço algumas marcaçõezinhas onde tem alguns intervalos. Mas ela poderia fazer muitas coisas a partir do momento que ela foi curada por Jesus. Nós temos oportunidade e liberdade, irmãos. Estamos falando aqui no domingo sobre a liberdade que temos de fazer, deixar de fazer, de servir, deixar de servir, ser infiel, deixar de ser infiel, de deixar de ser fiel, irmãos. Temos oportunidade, ela está sempre diante de nós, ela sempre vai nos acompanhar até o último suspiro das nossas vidas, vai nos acompanhar. O sim ou não, irmãos, felizmente ou infelizmente, ele foi dado para nós, o poder de decisão é nosso. Deus não tem mais nada que fazer, irmãos, porque Ele deu o poder de decisão para nós. Deus, Ele não pode me salvar se eu disser que não quero ser salvo, irmãos. Ele não pode me curar se eu disser para Deus, Deus, eu prefiro ficar do jeito que eu estou, eu vou continuar. Eu tomei posse daquilo que não é bom, irmãos. Eu posso decidir ser infiel ao Senhor na minha vida e continuar da mesma forma, irmãos. Posso achar que eu faço aquilo que eu devo fazer porque eu penso que é assim, deixar a palavra de lado, ou realmente crer no Evangelho, assim como Jesus disse, assim como diz as Escrituras, é opção minha. Todos nós, a todos foi dado essa opção. A todos foi dado essa liberdade, assim como se chama livre-arbítrio. Mas, irmãos, ela foi curada e ela se levantou. É por isso que eu disse, o que você vai fazer depois que você sair daqui? Isso aconteceu com duas pessoas. O outro se acertou, graças a Deus. O outro, quando nós fomos orar por ele, sabe aquele baixinho que depois o caminhão passou por cima dele, lembra? Um baixinho daqui da quadrangular. Nós fomos orar por ele, irmãos, lá no Hospital de Louco, lá no... perto da Vila Aro, Teixeira Lima, né? André Teixeira Lima, isso, lá na Vila Aro, pega a Rua da Santa Casa e sobe. Também não acharam ninguém. Oh, que bom que nós te encontramos, vamos lá no Hospital Teixeira Lima. Falei: rapaz, Teixeira Lima, Teixeira Lima. Primeira coisa que eu perguntei: o que você vai fazer depois que você sair daqui? Não, vou para a igreja. Que bom que vai para a igreja, que bom, ótimo. Mas, irmãos, olha só, a partir do momento que nós somos curados, a partir do momento que nós recebemos de Deus aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, nós temos opção. Nós temos opção. Até mesmo quando estamos na casa do Pai, nós temos opção. De ou sair da casa do Pai achando que a herança vai continuar conosco, os valores vão continuar, vão permanecer, ou podemos permanecer na casa do Pai, sabendo que ali não vai haver falta de nada, como o filho pródigo ele fez. Simplesmente uma liberdade que foi dada a ele, irmãos. Você quer ficar ou você quer permanecer? Eu quero ficar, eu quero conhecer lá fora. Pega a tua parte. Mas todas as coisas, seja o que for, irmãos, seja o que for, as coisas, irmãos, de Deus, elas só têm valores quando nós estamos na presença dEle, irmãos. As coisas que Deus nos dá, elas só têm valor quando nós estamos na presença dEle. A autoridade que Ele te dá, é só quando você está na comunhão, querido. Caso contrário, é só lata vazia, é só uma barulheira, irmãos. Quando, irmãos, o Senhor nos dá autoridade, quando Ele nos dá a identidade de filhos de Deus, é só quando estamos na presença dEle. Nós fomos orar uma vez, irmãos, na casa de um cidadão, comentei isso aqui algumas vezes.
A mulher se manifestou, irmão, manifestou lá o negócio na casa dela. O sujeito não estava muito bem. Esse mesmo aí que veio na igreja, né? Veio falar a respeito de igreja. Ele não estava muito bem. A mulher, vou chamar de mulher, mas tinha alguém dentro dela. A mulher uivando lá dentro, parecendo um urso lá dentro de casa, e o cara do lado de fora. Perdeu a identidade, irmãos. Perdeu a identidade. Eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Ele falou, então, eu não estou muito bem. Eu falei, entendi, perdeu a identidade. Perdeu a identidade. Isso é uma coisa que Satanás ele tenta arriscar todos os dias da nossa vida, a identidade. É tentar mostrar, irmãos, que nós não somos aquilo que Deus nos fez ser, irmãos. Só que quando ele consegue manchar a veste, quando ele consegue, irmãos, fazer com que o óleo ele falte na nossa cabeça, quando ele consegue trazer confusão na vida da pessoa, e a pessoa ela consegue entender que não é bem assim, e que os demônios são maior que a pessoa, e Satanás é maior que a pessoa, e tudo aquilo, irmãos, a pessoa ela está praticamente derrotada naquele estado, e se ela permanecer, vai continuar derrotada da mesma forma. Sabe, querido, a Bíblia diz que nunca falte óleo sobre as nossas cabeças, e que as nossas vestes estejam sempre embranquecidas. E nós precisamos todo o tempo carregar a identidade de filho de Deus. E nós só carregamos a identidade de filho de Deus a partir do momento que nós permanecemos na presença dEle. A palavra dEle sempre vai fazer efeito na nossa vida, quando nós permanecermos na presença dEle, irmãos. Eu vou estar com vocês todos os dias, quando vocês guardarem minha palavra. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Ah, vai estar conosco? Quando a palavra dEle estiver dentro do nosso coração, sim, é certeza. Você pode ter certeza porque a promessa é de quem é fiel. Paulo diz, digna de aceitação essa palavra. Ela é fiel, ela é verdadeira. Ela não volta vazia, ela tem um propósito. Não é essa palavra que um fala de 4 anos, o outro joga no chão e o sujeito fala que não consegue nem honrar aquilo que ele está falando exatamente na hora. Não, a palavra de alguém que é fiel. Alguém que não deixou sua palavra cair no chão. Se você estudar, por exemplo, sobre a reforma protestante, irmãos, de um tempo para cá, irmãos, foi tentado já tirar as escrituras de nós por várias vezes, irmãos. Por várias vezes. Bíblias eram queimadas em praças públicas, tentando eliminar a palavra de Deus, irmãos. Sabe? E tantas coisas foram feitas. Irmãos, tinha homens, sim, eu acredito que parecia um tição, realmente um fogo ardendo dentro deles. Deus humilhou, irmãos, o mundo lá fora, quando Ele levantou alguém lá dentro da Basílica de São Pedro, lá dentro, irmãos, do celeiro mesmo. Sabe, Lutero levantou lá de dentro, assista o filme de Lutero, levantou lá de dentro alguém, transformou a vida e colocou como cristão, e traduzindo a Bíblia por vários idiomas, irmãos. Como quem diz assim, poderia fazer com o que eu tenho aqui, mas eu quero tirar de lá. Porque Deus é o dono de todas as coisas, Ele não pede, Ele faz, Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o dono da causa, Ele é o dono de todas as coisas. Ele vai pedir o que para quem? Nós que pedimos para Ele, é nós que dependemos dEle. Ele não depende de ninguém, irmãos. Ele não depende de mim para estar aqui com o microfone na mão. Se eu falar que não vou, Ele levanta outro e pronto, irmãos. Quando estavam questionando a respeito dos discípulos, os seus discípulos aí, Osana, que manda esses discípulos se calarem. Jesus falou, se esses se calarem, as pedras clamarão. Pastor, literalmente pedra? Eu acredito que sim. Porque para alguém que faz uma mula falar, Valdeci, uma pedra de menos. Uma mula falando com o profeta. Uma mula, irmãos. Falando com o profeta. Para Deus é de menos. O que ele tem que fazer para ele é diferente se o mar corre para lá ou para cá. Ou você me explica. As águas do Mar Morto, você pode até tentar me explicar. Porque ele parou as águas. Eu ia perguntar para você, para onde é que está a correnteza? A água, você pode até me explicar. Agora, eu queria que você me explicasse o que aconteceu com a corrente da água do Rio Jordão. Porque a água vem de lá para cá. Como é que o sujeito abre a água aqui? E a água que vem vindo, vai para onde? Sumiu. Ela evapora esse tempo todo que ela vem vindo, a água é corrente. E eles passaram todos de pé enxuto ali. Quanto tempo eles levaram para passar? E onde essa água que vinha correndo, para onde ela foi parar, irmãos? Deus não precisa disso, irmãos. Da mesma maneira que hoje você está vendo um tempo todo nublado e as nuvens estão lá, amanhã, a Bíblia diz no livro de Jó que Deus ele tem um celeiro, lá Ele guarda as nuvens como que um celeiro. Ele é o Todo-Poderoso. Algumas perguntas você pode fazer para Deus? Bom, assim como Ele fez para Jó. Jó, onde você estava, Jó? Quando eu coloquei as bases e os fundamentos da terra, me explica onde é que você estava. O Senhor é aquele que chama, irmãos, as estrelas pelo nome, e elas dizem, eis-me aqui. O Senhor, Ele chama os raios, cada um pelo seu nome. Os raios, irmãos, os raios.
cada um pelo seu nome, irmãos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele sempre esteve, sempre está no controle de tudo. Ele é Deus. É Deus. A gente está acostumado a ver chuva cair, irmãos. Está acostumado a ver sol brilhar, está acostumado a ver tantas coisas. É mão de Deus, irmãos, é poder de Deus, agindo em todos os lugares. A gente se esquece que existe um Criador, dominando e guardando tudo, guardando as nossas vidas, irmãos. Eu fico admirado quando eu olho, parece que eu estou olhando a mesma imagem, mas ela decorada de forma diferente, irmãos. Que é o nascer do sol e o pôr do sol, eu fico encantado com aquilo. E cada dia criativo, Deus é criativo, Ele decora de uma maneira diferente o céu dele, para que a gente venha admirar o Criador, para a gente venha lembrar que Ele é o Senhor, e Ele pode todas as coisas, Ele faz chover, Ele faz brilhar o sol. A questão é que nós sempre precisamos, irmãos, quando nós estamos bem, quando estamos mal a gente lembra de Deus, claro, mas quando estamos bem, precisamos continuar reconhecendo que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, irmãos. E essa mulher, que ela fez com a saúde dele? Ela passou a servir a eles. A melhor coisa que alguém poderia fazer, a coisa mais sábia, ela fez, ela passou a servir a eles, irmãos. Com a saúde que Deus deu, né, que Jesus deu para ela foi servir a Jesus. Exatamente isso que nós fazemos com a saúde que Deus nos dá, servimos a Jesus. Com o trabalho que Deus nos dá, nós servimos a Jesus. Com as amizades que Deus dá, nós servimos a Jesus, porque falamos da palavra a eles. Com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, irmãos, nós precisamos servir a Jesus, esse é o propósito. E o que eu quero chamar a atenção, querido, eu vou estar encerrando daqui a pouco, é que muitos lá não sabiam que Jesus era o Senhor. Mas os demônios, irmãos, eles eram expulsos de muitas pessoas. E olha aqui, aquele versículo que eu li no começo do culto, versículo 41. E também muitos demônios saíam das pessoas que estavam ali. E eles declararam, olha, Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Pô, Herodes não sabia, Pilatos não sabia, Caifás não sabia, os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles não sabiam, irmãos. Os demônios sabiam. Sabe, querido? Os demônios sabiam, eles gritavam, Jesus é o Filho de Deus. O camarada era liberto, os espíritos maus saíam e declaravam o que estava acontecendo ali, irmãos. E não é a primeira vez. Quando, por exemplo, o gadareno, ele é liberto, irmãos, ali quando Jesus chega em Gadara, aquele homem, ele chega e se encurva diante de Jesus, e ele declara a Jesus, porque vieste nos atormentar antes do tempo, tu és o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, ou seja, o que estava nele, estava reconhecendo quem era ele, irmãos. Identidade. Onde Jesus estava, ele tinha identidade. Identidade. Guarda uma coisa no teu coração, pelos lugares onde nós passamos, nós podemos perder a nossa identidade. Nós precisamos um dia ser conhecidos e ser reconhecidos. Um dia, irmãos, vai ser colocado nas nossas mãos uma pedra, irmãos, uma pedrinha branca, como diz lá o livro de Apocalipse, quando nós formos arrebatados pelo Senhor. Assim como nós recebemos o nome do nosso pai, da nossa mãe, aquilo que eles achavam bonito, mas Deus, ele também é pai, e ele é o principal dos pais que nós temos, nosso Pai eterno. Ele também tem um nome preparado para nós. E esse nome nós vamos receber, como diz o livro de Apocalipse, numa pedrinha branca, irmãos. Somente aquele que recebeu vai saber qual é o seu nome. Somente aquele que recebeu. Falamos sobre isso num desses estudos que tem lá no canal, e falamos sobre esse assunto. Mas, irmãos, ou seja, é uma identidade que nós temos. É uma identidade que nós conquistamos no mundo espiritual. Que a gente conquista nessa vida, irmãos, para a gente receber na outra. Tá? Então essa vida é uma vida de conquista. É uma vida onde nós estamos plantando alguma coisa com um propósito de colher lá na frente. Abençoando aqui, irmãos, indo contra o curso do mundo, que amaldiçoa, que pragueja, que inverte valores, né? Que inverte valores. Hoje quem tem valor, irmãos, o que está na moda hoje, irmãos, é ser homossexual e ser prostituta e garoto de programa. Deixa eu ver o que mais. Bom, é o que está na mídia. É o que está na mídia. Sabe, querida? São os valores, irmãos, que ofendem a Deus, irmãos. E invertem, jogam a palavra de Deus no lixo, irmãos. Sabe, querida? É o que está na moda, irmãos. É o que está na moda. E fale para alguém que isso não é certo, irmãos. Hoje você espirrou, irmão, dá processo. Dependendo de onde você vir, dá processo. Espirrou. O que você quer dizer com isso? Processo, irmãos. Por que não processa a Bíblia? Processa Deus. Processa Deus. Por que Ele está mandando falar essas coisas, irmãos?
Porque vire para o lado que o mundo vire, irmãos. Se encurve para o lado que o mundo venha se encurvar, irmãos. A palavra de Deus, ela não vai mudar por causa disso. Deus, ele não vai mudar de ideia, irmãos, porque a sociedade está moderna. Deus não. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Deus não tem essa coisa de modismo, irmãos. Ele é o Senhor. Sempre foi o Senhor. Sempre foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sempre foi. E sempre vai ser. Hoje, nós podemos dizer assim como referência, e se nós permanecermos na presença de Deus, até o fim das nossas vidas, para muitos, quando Deus se manifestar, Ele pode dizer assim para muitos: ó, eu sou o Deus, eu falo aqui a respeito dos homens que são sacerdotes do lar. Eu sou o Deus do Evandro, sou o Deus do pastor Pedro, sou o Deus do Valdeci, sou o Deus do Leandro, sou o Deus do pastor Leandro, sou o Deus do Marcos, sou o Deus do Davi, né? Sou o Deus de... Irmãos, sabe, Deus, irmãos, Deus, o Senhor, Ele pode falar isso se nós permanecermos diante dEle. Nós podemos ser referencial para a próxima geração. Nós podemos ser referencial, irmãos. Agora, o que será que a próxima geração ela vai ouvir a respeito de nós, né? O modismo mudou, mudou também a nossa maneira de ser, de pensar, de agir? Ou nós vamos achar também que a Bíblia está precisando ser atualizada, irmãos? Eu acho que algumas pessoas estão precisando ser atualizadas, irmãos. Fazer uns backup aqui, sabe, irmãos? Fazer um... Como é que chama lá quando vai fazer aquele processo do computador? Lá vai atualizar. E quando vai trocar assim o programa, formatar, reset, formatar. Algumas pessoas estão precisando formatar, apagar aquilo que não... Sabe? Aqueles vírus, aqueles negócios, e instalar coisas novas de Deus na vida. Sabe? Isso aqui, irmãos, é muito mais atual do que nós pensamos ou do que muitas pessoas pensam. Só não sabe que a Bíblia é atual, irmãos, quem está longe de Deus. Só que não sabe quem está longe de Deus. E já perdeu a essência, o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo. Sabe? Se coloque de pé nessa hora em nome de Jesus. Se coloque de pé, queridos. Se coloque de pé. Nós estaremos orando, irmãos, apresentando todas as famílias diante do Senhor. Em nome de Jesus. Mas o Senhor, irmãos, Ele está disposto a entrar dentro da nossa casa todos os dias. Todos os dias Ele bate na porta da nossa casa, bate na porta do nosso coração. Todos os dias o Senhor faz isso, irmãos. E aí nós vamos abrir a porta ao Senhor. Nós vamos abrir a porta ao Senhor. Como nós vamos receber o Senhor? Será que a televisão vai estar tão alta assim que a gente não vai ouvir o toque na porta da nossa casa? Será que o barulho vai estar tão alto assim que a gente não vai... Quando a gente ouvir o toque do Senhor, né? A gente vai dizer, não é ninguém não, não é ninguém importante não. Será que a gente vai dizer isso? Né? Com as perturbações na vida, será que a gente vai dizer isso? Quando Deus falar o nosso coração, irmãos, a gente vai responder o que será, irmãos? Isso aqui não é nada não, isso não é nada não. Vou sossega a minha alma. Sabe, irmãos? Deus tem batido na porta do coração de muitas pessoas, irmãos. Muitas pessoas têm deixado a Deus do lado de fora nesse tempo, irmãos. O ser que nós mais precisamos na face da terra é Jesus Cristo, irmãos. Muitos se preocupam com quem está lá do lado de fora, irmãos. Muitos se preocupam com quem está do lado de fora, irmãos. Mas e quem está do lado de dentro, irmãos? E quem deve estar dentro de cada um de nós, irmãos? Sabe, irmãos? Bom. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Aleluia, louve e adore ao Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.
porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais. Aleluia, mais uma vez, peça para que o Senhor venha com um renovo. Renova-me, Senhor. aleluia, Deus. Jesus, já não quero ser igual. Venha nos renovar, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, aleluia, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Mais uma vez vamos cantar esse refrão. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessitamos, Deus. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aplauda bem forte o nome santo do Senhor, amém? Glória a Deus. Já aqueceu, irmão? Não aqueceu ainda, né? Glória a Deus, o Espírito Santo vai nos aquecer.